Olá, galera. Vamos falar de Teorema de Tales, ou também conhecido como Teorema da Proporcionalidade. Primeiramente, vamos entender o que significa segmentos serem divididos proporcionalmente. Peguei dois segmentos aqui, um de 15 centímetros, o AB, e o segmento CD de 25 centímetros. E aí, eu vou dividi-los em partes proporcionais. Como que é isso? Então, ó, o segmento AB eu dividi em 6 centímetros e 9 centímetros. Veja que a soma continua dando 15, né? E o segmento CD ficou 10 para 15. Né? Então a soma continua sendo 25. Então, por que a gente fala que é proporcional? Porque os 6 centímetros ele está na mesma proporção para 9 que o 10 centímetros está para 15. Ou dizemos também 6 está para 9, como 10 está para 15. Então, como que funciona essa ideia de proporcionalidade na prática? Na prática, a gente diz o seguinte: se a divisão, se a razão entre as partes for a mesma, eles são proporcionais. Então, aqui ó, a razão de 6 para 9, né, 6 dividido por 9, dá a mesma coisa que 10 dividido por 15. Se pensarmos em frações, 6 sobre 9 vai virar 2 terços, certo? Então a gente diz que a gente dividiu o segmento AB na razão de 2 para 3. Tá? A mesma coisa vale para o CD. 10 dividido por 15, né, ou 10 sobre 15, como uma fração, simplificando também dá 2 terços, por isso que é a mesma razão. Por isso a gente diz que eles são proporcionais, certo? De novo, falamos, CD está dividido na razão 2 para 3. Bem tranquilo, né? Uma coisa importante, as partes elas também são proporcionais ao todo. Então, pensando que isso aqui é um segmento de 15 centímetros, e esse aqui é um de 25 centímetros, eu posso dizer que o 6 está para 15, que é o segmento dele, assim como o 10 aqui está para 25, que é o tamanho do segmento dele. Certo? Aí essa é uma razão um pouquinho diferente. O 6 está na razão de 2 para 5 do AB. E o 10 também, 2 para 5. Já o 9, 3 para 5. É só fazer as frações que você vai ver essas razões aparecendo. Bem simples. Muito bem. E aí vem as retas paralelas, o Teorema de Tales, que basicamente pega dois segmentos, como esse aqui, né, o AB e o CD, e traça, marque bem o tamanho, né, 40 centímetros, 24 centímetros. E aí passam retas paralelas, o que a gente chama de feixe de retas paralelas. E a gente sabe pelo Teorema de Tales que esses feixes dividiram esses segmentos em partes proporcionais. Então eu digo 5 está para o 20, como 3 está para o 12. O 20 está para o 15, como o 12 está para o 9. E cada uma dessas partes está para o todo, assim como a outra parte também está para o todo naquela situação. Bem fácil, né? Bem simples. Você pode conferir essas frações, né? 5 sobre 20 vai virar 1 quarto e 3 sobre 12 também é 1 quarto. O 20 sobre 15 vai virar 4 terços e o 12 sobre 9 também vira 4 terços. Legal? Muito bem. Vamos à parte prática de como se usa o Teorema de Tales. Normalmente a gente tem um valor desconhecido. Então temos aqui uma situação já dividida, né? AB foi dividido nos segmentos de 8 e 12 centímetros e CD um segmento de 6,4 centímetros e um valor desconhecido, x. E eu quero descobrir esse valor x. Bem simples. Sabemos que as razões são a mesma, certo? Então eu posso dizer que 8 está para 12, ou seja, 8 sobre 12, assim como 6,4 está para x. Então 8 sobre 12 tem que ser igual a 6,4 sobre x. Certo? As frações têm que ser as mesmas, porque as razões têm que ser as mesmas, pois os segmentos são proporcionais. Legal? Aí, o que eu faço com isso? Resolvo, né? Uma equação de primeiro grau aí. Então, primeiro multiplica cruzado, né? Para tirar as frações. 8 vezes x é 8x. 12 vezes 6,4 é 76,8. Aí eu passo 8 dividindo. 76,8 dividido por 8 é 9,6 centímetros. Esse é o tamanho do x, certo? Para que ele seja proporcional, para que eu possa dizer, ó, essas retas realmente são paralelas,
certo? Bem simples, vamos seguir. Existem outras questões onde não envolve exatamente retas paralelas. Eu tenho aqui duas paralelas e um ponto em comum dos segmentos. Então eu tenho o segmento AB e o segmento AC. Esse ponto em comum aqui, ele funciona como se tivesse uma outra paralela passando por ele. Não preciso traçar a paralela, mas eu consigo imaginar uma paralela aqui. Aí eu posso dizer que o 6 está para o 15 como o 8 está para o x, certo? Então essa é a ideia. Eu tenho as paralelas dividindo os segmentos e eu posso dizer que por eles terem esse ponto em comum, esse ponto também ele estaria dando essa ideia de proporção para os nossos segmentos. Então vamos fazer as razões. 6 por 15, 8 por x. Igualou, multiplica cruzado 6 vezes x, 6x. 8 vezes 15, 120. Passando 6 dividindo, temos o x igual a 20 centímetros. Ok? Muito bem. Um outro cara com ponto em comum é quando ele está assim no meio. Tá? Eles têm um ponto em comum aqui que não está representado, mas existe. E eu tenho AB dividido em 14 centímetros e 28 centímetros. E o CD dividido em x e 24 centímetros. As retas paralelas e o ponto em comum. É bem importante aqui a gente ter bastante atenção para colocar as razões da maneira correta. Então tem que fazer as razões da mesma maneira. Só que aqui é muito fácil a gente se perder por ele estar fazendo meio que um x e colocar as razões na ordem errada. Então veja só, o AB ele está dividido em 14 para 28, certo? E o CD está dividido em x para 24. E a ordem com que você coloca essas razões tem muita diferença, você tem que ter muito cuidado. Então, ó, 14 para 28, porque os dois fazem parte do AB, o x para 24, porque os dois fazem parte do CD. Mas não só isso, o 14 eu coloquei em cima do 28. Então, como o 14 e o x estão na mesma posição, né, em relação às paralelas, eu tenho então colocar o x e o x na mesma posição que eu coloquei 14. Se o 14 está em cima, o x tem que ficar em cima também. Se o 28 aqui, ó, que está na mesma posição que o 24 em relação às paralelas, se o 28 ficou embaixo, o 24 tem que ficar embaixo também. Aí aqui é só resolver, né? X vezes 28 é 28x, 14 vezes 24 faz uma calculadora, 336. Passando 28 dividindo, temos x igual a 12 centímetros. Bem tranquilo, né? E aí, quando acontece o segmento ser dividido em 3 ou mais partes? Então aqui eu tenho, olha lá, y 30 centímetros, 10 centímetros, 16 centímetros, x e 8 centímetros. Temos dois segmentos, A, B e C, D de novo. Mas como é que eu faço para resolver, nesse caso aqui, para x e para y? É muito simples. Eu sempre vou olhar dois pares, né? Eu nunca vou olhar para o trio, né? Eu vou olhar para dois pares. Então eu sei que o 10 está para 30, como o 8 está para x. Então eu vou aqui focar nesse par. 10 com 30, x com 8, e vou escrever essa razão. 10 para 30, 8 para x. Multiplico o cruzado, 10 vezes x, 10x, 8 vezes 30, 240. Passando 10 dividindo, temos x igual a 24 centímetros. Terminei essa primeira parte, troca aqui esse x por 24 centímetros e vamos continuar. Vamos agora achar o y. Agora eu foco num outro par. Agora eu vou olhar aqui o y com 30, 16 com 24. Então digo lá, 30 está para y, como 24 está para 16. Então, ó, de novo, foca bem na ordem, né? O 30 eu coloquei sobre o y, né? Então, quem está na mesma posição que o 30, em relação às paralelas, é o 24. Então, o 24 vai em cima e o 16 vai embaixo. Ok? Muito bem. Continuando, agora multiplica cruzado. 24 vezes y, 24y. 30 vezes 16, 480. Passou 24 dividindo. Achamos o y igual a 20 centímetros. E aí você pode colocar lá também, para ficar bem representada a sua ideia. Bem simples e bem fácil, né? Muito bem. E quando a gente não conhece alguma das partes por algum motivo, a gente pode usar o todo, certo? Então aqui eu tenho dois segmentos, de 7 centímetros e de 14. Passou as paralelas, dividiu, e aí eu sei o seguinte, eu consegui perceber que o AB ficou dividido em 2 e 5 centímetros, né? Veja que a soma continua dando 7, né?
Só que o x e o y eu não faço ideia do tamanho. Na hora que passou a paralela, eu não medi o tamanho da divisão. Né? Mas eu ainda sei que ele tem 14 centímetros de tamanho. Certo? Então agora eu posso pensar no todo, né? Fazer a proporção da parte para o todo. Então, por exemplo, eu sei que o 7 está para o 2, né? O 7 é o todo do AB e o 2 é uma das partes, assim como o 14, que é o todo do CD, está para o X, que está na mesma posição que o 2. Então, essa organização, o todo para a parte, o todo para a parte. Tá? Então, o todo é 7 para 2, que é a parte. Lá, o todo é 14 para a parte, que é x. Também faz parte do teorema de Tales. Também resolvemos fazendo multiplicação cruzada. 7x igual a 2 vezes 14, que é 28. Dividir por 7, x é igual a 4 centímetros. Ok? Muito bem. A outra parte, você pode fazer uma subtração simples. Então, eu sei que o x é 4. 14 tira 4, dá 10 centímetros. Tá? Então temos o x, temos o y e acabou o problema. Bem fácil, né? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Até mais!